Assalamu alaikum, bem-vindos ao Além das Pirâmides, bem-vindo às notícias aqui do Egito. Vamos retomá-las? Sim, senhor, vamos retomá-las. Tivemos aí uma pausa porque vocês devem ter se apercebido que as notícias agora só se baseiam mais na guerra e aqui as notícias do Egito não saem do mesmo. O que vocês também têm tido acompanhamento nos vossos países, embora, de certa forma, eu peço que filtrem bem os locais de onde vocês estão tirando as informações, onde vocês estão ouvindo, tentem ver no YouTube diretamente dos países locais e em inglês, porque agora já tem tradução também, não é? E estejam lá também no nosso Instagram, que no nosso Instagram temos um canal onde estamos colocando coisas diárias, imediatas, assim que temos as notícias aqui fresquinhas para vocês aqui do Egito. Sempre lembrando que tudo que diga mais respeito ao Egito. Não vamos entrar muito no mérito da guerra em si, mas vamos tocar aqui em alguns pontos que estão sendo notícias no Egito. Agora vamos também dar algumas outras que não tem nada a ver com a guerra, que é mesmo apenas aqui do país. Lembram-se do caso do médico de Sahel? Se você não se lembra, veja aí algumas notícias para trás que você vai encontrar, mas eu vou relembrar para vocês o caso do médico de Sahel. O médico da costa, aquele doutor de 30 anos que foi sequestrado e infelizmente morto por seus próprios colegas na tentativa de roubo e extorsão de seus bens. Pois é, nesta segunda-feira saiu a sentença. Então o tribunal condenou nessa segunda-feira agora a execução do médico que cometeu, outro médico que cometeu esse assassinato e um trabalhador que o ajudou na clínica. E a moça, a advogada com quem ele tinha um caso, foi condenada a 15 anos de prisão. Não foi provado o seu relacionamento direto, mas ela participou sim. Até que achei que a pena foi bem curta para ela. Na audiência, novos detalhes foram revelados quando a defesa dos réus tentou salvar então o assassino da forca, alegando que o médico que foi torturado, ele morreu com medo e terror. Isso foi o que a defesa alegou, que não foi da tortura praticada pelos acusados. E ele alegou que ele teve uma parada cardíaca de tanto susto e medo, claro. Mas a defesa, depois do médico falecido, claro, confirmou a intenção de tortura e vingança quando os assassinos retiraram também cerca de 1 litro inteiro de sangue do falecido e o colocaram em uma garrafa grande, plástica, como uma espécie de magia negra, para talvez disfarçar o motivo do crime. E também colocaram um catéter na uretra do médico para que ele pudesse esvaziar a sua bexiga. Por que fizeram tantas torturas desse jeito, não sabemos. A defesa confirmou ainda que os réus prepararam a cova com antecedência e injetaram substâncias narcóticas e sedativas que o deixaram dentro dessa cova por 2 dias consecutivos, sem comida, sem bebida, praticando várias torturas hediondas contra ele. Isso tudo foi provado e eles não vão fugir à forca. Os ferimentos dos feridos de Gaza são estranhos e complexos. Um médico egípcio revelou durante uma visita do ministro da Saúde, há 2 dias, aos feridos em Gaza, que estão sendo tratados nos hospitais do norte do Egito, ali no Sinai, por suspeita de que Israel tenha usado armas proibidas internacionalmente para bombardear os palestinos. O médico egípcio Mohamed Bayoumi Al-Adawi, um cirurgião ortopédico consultor, ou seja, consultor é um especialista mesmo, ele disse ao ministro que a natureza dos ferimentos que ele viu nos corpos dos feridos revela que eles são estranhos e complexos, coisa que ele nunca tinha visto antes. Ele ressaltou que o tratamento pode se estender por anos e os seus efeitos podem permanecer ao longo da vida, seriam sequelas eternas. Então ele pediu para que se formasse um comitê forense para examinar os ferimentos e indicar a natureza da arma usada nesses bombardeios.
Os ferimentos dos feridos de Gaza lhes são estranhos. Como o médico egípcio revelou, queimaduras e perda de consciência são uma das características destes feridos. Como o médico egípcio explicou, ele recebeu os palestinos feridos assim que eles chegaram aos hospitais ao norte do Sinai e viu esses ferimentos, apontando que cada um deles tem vários ferimentos, não apenas um. São múltiplos ferimentos. Ele explicou que eles não são apenas feridos por um tiro, mas com outras coisas que lhes causam queimaduras e perda de consciência. Acrescentando que perguntou a alguns pacientes o que aconteceu com eles e nenhum deles se lembrou de nada. Não se lembram como foram feridos. Um dos feridos, por exemplo, teve ferimentos e queimaduras e um distúrbio do sistema nervoso juntos, enfatizando que ele precisava de tratamento multidisciplinar e pode levar então mais tempo, o que significa que ele foi ferido por armas que não conhecemos e são consideradas armas de destruição em massa. Ele também disse que alguns feridos são feridos por fraturas que levam à amputação de órgãos, e isso só ocorre quando há um bombardeio e seguido de incêndio juntos. Os médicos egípcios realizaram em apenas 48 horas após a chegada dos feridos a passagem de Rafah no Egito, cerca de 17 cirurgias complexas, muito precisas, complexas e precisas para fraturas de ossos, algumas das quais foram fragmentadas como resultado dos bombardeios israelenses, enfatizando que os ferimentos foram hediondos e difíceis. Portanto, vale ressaltar que o Ministério da Saúde da faixa de Gaza confirmou que as forças israelenses usam uma nova arma no bombardeio e que penetra nos corpos dos feridos, causando explosões internas, queimaduras que derretem a pele. Os fragmentos incham e praticamente envenenam, necrosam, enfatizando que alguns dos feridos tiveram queimaduras de 80%, indicando o uso de novas armas. De acordo com o Ministério da Saúde do Hamas, cerca de 10.000 palestinos já foram mortos, quase metade deles crianças, e milhares ficaram feridos em bombardeios devastadores israelenses desde o início, a 7 de outubro. Crianças palestinas com câncer e cidadãos estrangeiros chegaram à travessia de Rafah. Uma fonte egípcia disse que as crianças palestinas receberão tratamento em hospitais egípcios e todos os aspectos do apoio médico serão fornecidos a elas para o tratamento do câncer. Na terça-feira, várias crianças com câncer de Gaza e cidadãos estrangeiros chegaram à travessia. Uma fonte egípcia disse que as crianças palestinas receberão então tratamento em hospitais egípcios e tudo o que for necessário. Todo o apoio médico será fornecido para os seus tratamentos. Por sua vez, a Autoridade Geral para Travessias e Fronteiras Palestinas anunciou a chegada de uma lista de passaportes estrangeiros para viajantes através da travessia de Rafah, no Egito, na terça-feira, de várias nacionalidades, seja ela americana, inglesa, francesa, alemã e canadense. A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly, também confirmou a partida do primeiro grupo de canadenses da faixa de Gaza para o lado egípcio. O primeiro grupo de cidadãos canadenses chegou à fronteira e recebeu todo o apoio e cuidados das autoridades egípcias e aguardam para serem expatriados. Para facilitar a chegada de ajuda a Gaza, o Egito aprova a implantação de uma equipe da ONU em Al-Arish, ali no Sinai. O Crescente Vermelho Palestino anunciou que recebeu 81 caminhões carregados com ajuda através da travessia de Rafah, contendo alimentos, água, ajuda humanitária, suprimentos médicos e medicação. Lembrando que, para a quantidade de feridos e mortos, neste momento, a ajuda comunitária é insuficiente. As Nações Unidas anunciou que
que as autoridades egípcias concordaram então em enviar uma equipe da ONU para aconselhar sobre essa entrega da ajuda a Gaza e planejarem à medida que a guerra entre o exército israelense e as fações da Palestina em Gaza continuam em seu segundo mês. O porta-voz da ONU disse em um comunicado de imprensa nesta terça-feira que o governo egípcio concordou então em criar e enviar uma equipe técnica humanitária da ONU para esse efeito. O número de caminhões recebidos desde 21 de outubro passado até agora atingiu 650 caminhões, equivalentes a cerca de 36 caminhões por dia, enquanto Israel ainda não permitiu a introdução de combustível no setor. Eles disseram que era necessário a volta de 100 caminhões diários. O Egito continua seus esforços para facilitar a chegada de ajuda à faixa de Gaza, onde o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, discutiu com Volker Turk as desastrosas repercussões humanitárias na faixa de Gaza e as violações flagrantes da situação dos direitos humanos, pedindo a necessidade de intensificar os esforços internacionais para um cessar-fogo e facilitar a entrada de ajuda humanitária aos cidadãos de Gaza constante. O Egito então está implementando essa segunda fase dos comboios de socorro e de ajuda humanitária para o povo de Gaza, onde a Aliança Nacional de Ação Civil confirmou que a segunda fase é o que quer uma ponte terrestre contínua de ajuda que inclui o envio de caminhões diariamente, regularmente e sem atrasos. As autoridades líbias anunciaram também a deportação de 600 egípcios que entraram em seu território ilegalmente. A agência líbia de migração anti-irregular em Trípoli disse que as autoridades decidiram deportar 600 migrantes egípcios para o seu país de volta ao país através da passagem da fronteira de Mussaid, explicando que eles serão transferidos para a travessia de Salum, na fronteira egípcio-libiana. Essa fronteira pertence aqui a Marsa Matruh. Em julho passado, as autoridades líbias frustraram centenas de migrantes ilegais que tentaram viajar para a Itália através da costa da Líbia, incluindo 25 crianças egípcias de 11 a 17 anos. As autoridades revelaram que centenas de migrantes foram pegos em um depósito de abrigo na cidade de Tobruk antes deles viajarem para a Itália, incluindo então 25 crianças, a maioria delas de uma mesma aldeia egípcia na província ao norte do Egito. E é isso por hoje. Portanto, as notícias estão mais focadas na guerra atual entre Gaza e Israel, e eu voltarei em breve assim que puder e tiver coisas diferentes para passar para vocês. Sigam no Instagram, onde eu tenho lá o canal com notícias diárias, onde vocês conseguem ver diariamente as notícias traduzidas, alguns vídeos e etc. Fiquem com Deus, que Deus nos dê paz. Fiquem com Deus, um grande abraço. Não deixem de compartilhar conhecimento. Que Deus nos abençoe e nos dê paz.